Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Meu Senhor, seguro em Ti. Quando sentires aflito, tristeza em teu coração, pense no sangue que te cobre e nunca te esqueças das palavras. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ouvintes, com os líderes religiosos presos na tradição, coisa pela qual eles matavam, Jesus respondeu rasgando a tradição. O que mais feriu seus sentimentos, ferindo seus princípios. Escandalizados de verem os discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos, ouviram do Mestre o seguinte: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Conforme nós formulamos a pergunta: quem não é doente? Quando Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Agora a gente pergunta também: quem não está contaminado? Quem não está sujeito às mesmas paixões como Elias estava? Já não vamos falar de um adúltero, de um perdido, de um fornicário. Vamos falar de um dos maiores profetas que já pisou a terra, Elias. E disse São Tiago que ele era sujeito às mesmas paixões que somos.
quem não está sujeito às mesmas paixões? Quem não está contaminado com maus pensamentos? Com adultérios, com prostituições, com homicídios, com furtos, com avareza. Pense um pouquinho no que é a avareza. A avareza também contamina o homem. As maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, o louco tem culpa de ser louco? Perder a ideia? Jesus não está se referindo a isto, a um problema orgânico. É a loucura de rejeitar a visitação no seu dia, a visitação de Deus. Todos estes males procedem de dentro do homem e contaminam o homem. Então somos seres contaminados. Isola-se o leproso. O mal é contagioso, tem que ir para o isolamento. Mas onde isolar os homens, a humanidade de hoje? Uma vez que todos estamos contaminados nesta dimensão humana, todos estamos contaminados. Agora, uma grande coisa surge para nós, dentro das Escrituras, nesse instante, é que o Espírito Santo, através de São Paulo, nos diz uma coisa muito importante na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Veja, antes de citar, eu quero dizer uma coisa. Eu não me importo se eu estou contaminado para um determinado grupo. Eu não me importo se eu estou contaminado para determinadas pessoas. Isso não me importa. O que deve nos importar, antes de tudo, é se estamos contaminados para com Deus. O que deve interessar a esposa é se ela está pura para o seu marido, não incontaminada para um homem que não é seu marido. Que o outro homem a tenha como contaminada. O que vai prevalecer na sua consciência, ela é estar pura para o seu marido. 1 Coríntios, capítulo 7, São Paulo disse que o marido santo santifica a mulher descrente para si, e vice-versa. O que acontece com Cristo e a igreja? Ele santifica a igreja para si. Porque a igreja é composta de pessoas humanas, é claro. Seres humanos, presos a esta dimensão que é sujeita a pensamentos, sujeita a paixões. Prestemos bem atenção no que é a Escritura sob a luz do Espírito Santo. Se um marido descrente é santificado pela mulher, isto quer dizer que ele não está contaminado para ela. Ele não a contamina. E se uma mulher descrente é santificada pelo marido, aí então temos o mistério de Cristo e a igreja. Porque a igreja também santifica o nome de Cristo. Santificado seja o teu nome. Jesus não disse santificado seja o teu sábado, porque o sábado apontava para Jesus Cristo. E Jesus trouxe o nome do sábado. Ele trouxe o nome do Jeová. Ele trouxe o nome do Pai. E ele próprio ensinou, não uma reza decorada, uma oração para repelir um mal olhado, uma coisa assim. Mas ele ensinou uma oração operante, que uma vez vivificada pelo Espírito Santo, se torna em uma coisa real.
na nossa vida. E a igreja santifica o nome de Jesus Cristo. Não o nome batista, presbiteriano, tabernáculo da fé, católico, é o que eles santificam muito. Mas santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas você se prende agora nesta chave tremenda do Espírito Santo. Que se um ser humano santifica o outro para si, santificar quer dizer separar. Aquela mulher continua humana, aquele homem continua humano, sujeito às falhas, mas um santifica o outro para si. Assim também Cristo faz com a igreja. Ele a santifica, e mais do que isto, ele a purifica para si. Este é o grande mistério do sangue. Agora, sem sangue não há vida, sem sangue não há nascimento. Se não for ali a hemoglobina, que procede do macho, você nunca terá um filho. Isto é certo. E sem o sangue de Jesus Cristo, Deus não vê filhos. Porque o sangue de Jesus é o sangue do próprio Deus. Leia Atos, capítulo 20. Paulo dizendo que Deus resgatou a sua igreja com o seu próprio sangue. O sangue do Filho é o sangue do Pai. O sangue de Jesus Cristo é o sangue de Deus. E se Deus vê o seu sangue em você pela fé, então você é visto como filho. Você é olhado através do vermelho. Somente isto é que opera o real e verdadeiro novo nascimento na vida da pessoa. Você diz, eu não fumo, eu não bebo, eu não prostituo, eu não mato, eu nunca roubo, nunca faço isto. Você tem que nascer de novo tanto quanto aquele que fez tudo isto. E nascer de novo, você já viu, é se mostrar, é manifestar. Por isso a natureza está gemendo e clamando, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, porque haverá um outro nascimento. Este corpo será desfeito e nascerá um outro corpo, glorificado, celestial, glorificado, que passará pela adoção. Então ele está esperando neste novo nascimento, fora desta dimensão, para então eles poderem falar e tudo entrar em ordem, porque pela palavra falada tudo estará em ordem. Aconteceu várias coisas especiais no profeta, no ministério do profeta desta era. Pela palavra falada ele mandou a neve parar. A neve parou, a tempestade de neve. Coisa horrível. Pela palavra falada ele falou e apareceu esquilos. Ele matou. Ele disse, visão não sangra. Ele comeu esquilos da palavra falada com sua família. Pela palavra falada ele ressuscitou um peixinho. Pela palavra falada ele ressuscitou um menino esbagaçado lá na Finlândia por um caminhão. Pela palavra falada ele requereu os filhos da viúva Muser. Eles se converteram pela palavra falada. Agora, isto é apenas uma amostra do que vai acontecer com a noiva. É apenas uma amostra do que vai acontecer com o corpo de Jesus Cristo. Adão tinha a palavra falada, mas ele não teve que usar essa palavra, porque tudo estava em ordem. Agora nós teremos que usá-la. E isso é um poder maior, isso é uma força maior. Isso é através de um novo nascimento, isso é através de um novo corpo, isso é através de uma transformação como houve com Abraão. Antes de ser transformado, o filho não pode se manifestar.
e a natureza está gemendo pela manifestação. Agora veja, com o mundo todo em desordem como está, somente a palavra falada colocará isto em ordem. Lá no Éden não tinha nada fora de ordem, mas agora está tudo fora de ordem. Tinha que ter 2 filhos descrentes na casa da viúva para serem colocados em ordem. Conta-se daquele mecânico que estava mexendo para lá e para cá com um carro Chevrolet. E mexia de cá e mexia de lá e pelejando para pôr a coisa em ordem. E o carro não funcionava. Quando chegou um homem de gravata, disse, faz isto, faz aquilo. O mecânico teve a humildade de obedecer o homem de gravata. Depois deu na chave, o carro funcionou normalmente. O mecânico perguntou, quem é o senhor? Ele disse, eu sou o arquiteto, eu sou o desenhista, eu sou o engenheiro deste carro. Então tem que haver um enguiço maior. Não é o pastor que vai pôr em ordem com o seu legalismo a igreja? E põe uma peça de cá e tira de cá, e faz isso, e tira correntinha, e põe correntinha, tira colar e põe colar, e faz isso e faz aquilo. São os mecânicos de macacão. E às vezes ficam todos amarrotados, machucados, esgotados de fazerem isso. Entra de baixo e vai por cima e tira a peça e coloca a peça e faz isso. Mas quando o homem de gravata chegar e entrar em ação, então a coisa funciona. Qualquer consertinho um pode consertar o defeitozinho de cá, outro de lá, com legalismo de cá, outro de cá, e mesmo conhecimento. Ah, tem o conhecimento. É só trocar o platinado, é só trocar o rotor, o condensador, as velas, isso está bem. Mas tem que haver um enguiço maior. Tem que haver um enguiço maior, um problema maior, para que seja somente ele. Somente aquele batismo verdadeiro. Agora, quem pode entender isto? Se é o Espírito falando à igreja, é quem tem ouvidos para ouvir o que ele diz. Aí então vem o grande mistério, Cristo e eu, Cristo e você, Cristo na igreja, a sua vida sendo dele, para ele, e de glória em glória. Aí isto é que é vencer. Isto é o novo nascimento. Contaminados, como homens todos estamos. Ele nos santifica para si, disse São Paulo, que este é o mistério. Falo de um mistério de Cristo e a igreja. Agora, você diz, Cristo e eu. A única maneira de você conservar-se limpo diante de Deus é com fé no sangue de Jesus Cristo. A graça nos salva e o sangue nos mantém limpos diante de Deus. Deus te abençoe neste sentido e dê saúde para o enfermo, liberte o oprimido, salve o pecador e dê este batismo, Senhor, santifica-nos para ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.